Quem vive por vista tropeça e cai. Não esqueça, Elias não se passou com a situação contrária do que Deus falara para ele. Não se passe com o que os teus olhos estão vendo, mas vive em espírito. O espírito te conduzirá ao caminho perfeito. E o caminho perfeito não é estarmos sendo guiados pelas situações contrárias ao que o Senhor nos falou. A vida é para ser vivida. E a palavra deixa bem claro que não seria fácil viver aqui, neste mundo, que jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. E o que nós temos que fazer? Temos que deixar o Espírito Santo estabelecer dentro de nós, em toda essa arrumação que Ele está fazendo agora, porque essa arrumação faz parte de um nome chamado processo. Por isso, o nome dessa série abençoada que estamos fazendo. Processo ao qual começamos, mas não sabemos quando irá terminar esse processo. Processo ao qual, por tudo que Jesus tem falado para nós, dentro do poder da palavra dele, o processo é um tempo dado por Deus, tempo este ao qual Deus operará dentro dos seus, você e eu, para que seja estabelecido dentro da raça, em nossos corações e em nossa vida, aquilo que Ele quer para um crescimento, uma evolução maior de todos nós na presença dEle e em tudo que Ele determinou para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Processo é um momento que estamos passando pela moinha, estamos sendo experimentados. Estamos, é tortura? Não, o processo não é tortura. Isso é questão de visão. Porque Deus não vai torturar ninguém. Deus, Ele está trabalhando, está operando o seu bem. E para tirar de dentro de nós coisas que não provém dEle, é doloroso. Aí sim, aí dói. Tudo que é arrancado de nós, que temos como costume, que temos como coisas importantes para a nossa vida, mas que tem nos prejudicado na caminhada com Deus, Ele está trabalhando, está arrancando dentro deste processo. Para quê? Para crescimento teu e meu. É assim que Ele faz. Estamos no processo. E temos que realmente permitir que o Espírito Santo trabalhe como Ele quer. Faça do jeito deles as coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus o que faz é bom. O que diz a palavra? Vontade. Olha, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. Deus é perfeito em todo o seu agir, em todo o seu proceder. O seu amor é benigno. Portanto, o amor de Deus não nos fará mal. O que nos faz mal é tudo que vem da parte das trevas, é tudo que vem da parte do maligno. Porque tudo que vem da parte de Deus é para edificação da igreja. Tudo que vem da parte de Deus é para edificação própria de cada um de nós. Deus está trabalhando. Deus está no controle de tudo. Eu amo todos esses versículos aqui, todas essas passagens que eu estou dando a vocês. Eu amo porque eu coloco elas em prática a cada momento da minha vida. E eu tenho visto mesmo a edificação de algo novo de Cristo dentro de mim. E por isso que eu passo para você. Porque não podemos nos render às astutas ciladas do inimigo. O inimigo é sujo, o diabo é o pai da mentira, e nós sabemos disso. E por que nos passamos com ele? Se o diabo é o pai da mentira, eu não posso supervalorizar a mentira que ele está passando para mim, que são as situações adversas do que Deus prometeu para a minha vida, do que Deus prometeu para a tua vida. Se vimos ao Deus que é a própria verdade, verdade essa que nos libertará. De quê, pastora? De todo engano, de tudo que tem nos segurado para não caminharmos perfeitamente na presença de Deus.
Caminhe, siga a tua caminhada, vá em frente. Ah, pastora, está tão difícil. Deus, Ele não disse que seria fácil, mas uma coisa Ele garantiu: a vitória é certa para aqueles que amam a Ele, que obedecem a Ele, que perseveram na palavra dEle, porque Ele é Deus, e tudo vem com muito o quê? Trabalho, sacrifício, olha, suor, é na luta, e Deus vai te honrando, e Deus vai operando, e Ele vai abrindo portas, ou até janelas, Ele faz do jeito que Ele quer, porque quando estamos passando pelo processo, portas não se abrem, elas se fecham, mas Deus, Ele abre janelas, que são escapes dados por Deus, para não nos deixar na mão. São aqueles escapes que Deus abre em meio da Lácia, por janelas, através de janelas, para nos dar tudo no limite, daquilo que necessitamos, no momento que estamos passando por esse processo. Oh, que coisa tremenda. Então estava ali a viúva de Sarepta. E o que Deus fez? O profeta Elias disse a ela, quando ele foi entrando assim na cidade, ele se deparou com ela de frente, olha, de cara assim. Porque Deus, Ele prepara os caminhos. E quando Deus falou, está tudo determinado. Ele se deparou com essa mulher e disse: pega água para me dar de beber. Ela disse: vou. Foi lá e deu essa água a ele, para ele beber. Aí ele pediu a ela comida, pediu a ela um bocado de pão, não é? Uma porção. E ela olhou para ele e disse bem assim: como vive o teu Deus, Ele sabe que eu não tenho nada disso. Olha só, repara só. Deus disse que ela iria sustentar aquele homem. Como é que ela disse que não tem comida? Entende, gente? Que os mistérios de Deus, eles são loucura para muitos, mas os mistérios de Deus são perfeitos para aqueles que sabem esperar, obedecem à voz do Todo-Poderoso e perseveram naquilo que Deus determinou em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse: o que tenho aqui é tão somente para fazer esse bocado do que sobrou para mim e para o meu filho, para depois morrermos. O inimigo sempre querendo provar o contrário do que Deus fala. É Deus falando, o inimigo querendo provar diferente. É Deus confirmando a sua palavra e o inimigo dizendo: não é bem assim. Mas quem tem que recuar não sou eu nem você. Quem tem que recuar não é quem faz a vontade de Deus, não é que nós somos servos de Deus, mas quem tem que recuar é Satanás. E como é que ele recua? Resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. Aí o profeta disse: vai, faz como eu estou te falando, primeiramente para mim, depois para tu e teu filho, porque não faltará mais alimento nesta casa, não faltará mais nada. Estou resumindo a história, até que venha a próxima chuva. E não faltou. E Deus zelou pela palavra que Ele usou o profeta Elias. Porque Deus zela por toda a palavra que sai da boca santa dEle. O que acontece é que muitas vezes o homem, que somos nós, supervalorizamos o que os nossos olhos estão contemplando no dia a dia, no nosso cotidiano, e esquecemos de colocar em prática o poder da palavra, na promessa que Ele nos fez. É aí onde nós erramos. É aí onde nós
agimos, né? Ficamos equivocados, porque acabamos nos esquecendo de que a palavra, se a palavra que nos foi dada, foi dada por aquele que não erra, por aquele que não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus. Não foi o homem que nos fez a promessa, foi Deus. Então, independentemente do que você está sentindo, seja na tua vida sentimental, conjugal, seja profissional, espiritual, financeira, material, seja lá o que for, Deus é maior do que tudo isso, porque Ele é o próprio amor, e Ele irá zelar por aquilo que Ele te falou. O que Deus ordena, o que Deus manda, Ele se responsabiliza. Ele só não se responsabiliza por aquilo que Ele não nos manda fazer. Deus fez, e na autoridade da palavra de Deus, através do servo dele, Elias, Ele operou o milagre. Ele zelou, porque o Senhor zela por todos aqueles que honram a Ele. É assim. Mas como em tudo na vida, gente, a nossa vida, a vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano na face da terra, ela é feita de altos e baixos. Nos preparamos, nos planejamos para algo que supomos e achamos que por termos planejado vai dar certo. Mas nem sempre as coisas saem do jeito que a gente planejou. Nem sempre elas acontecem do jeito que nós queremos. Ainda que a gente trabalhe muito, ainda que a gente se esforce muito, nem sempre as coisas dão certo. Aí muita gente acha que quando tudo está dando certo é porque Deus está honrando. Existem diferenças. Olha, é o seguinte, eu estava lendo a passagem ali, no livro de Samuel, uma passagem que o Senhor deixou bem claro, pare só, viu, que as coisas, não é, que tudo dava certo na vida de Davi, tudo que Davi entrava, onde a planta dos pés dele ali cantava, tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava honrando a Davi. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo estava dando certo na vida de Davi, desde quando ele ali derrotou Golias, porque o tempo era chegado, então tudo começou a dar certo. Mas olha só, mesmo tudo dando certo, Satanás, ele é terrível demais. O que foi que ele fez? Ele começou a semear ali no coração do rei Saul a inveja contra Davi. E incrivelmente, gente, Davi, ele amava tanto ao rei Saul, mas o rei Saul começou, não é, a dar ali vazão ao diabo, e ele começou a fazer, não é, armar tocaias, e ele começou a armar contra Davi para tirar sua vida. Foram N situações, e Davi, tudo que fazia, Deus honrava, e Davi era exaltado em tudo. E teve um certo momento que o rei planejou e disse: agora ele não vai escapar. Para você casar com a minha filha, você vai ter que matar, você vai ter que trazer aqui. De 200 soldados filisteus, a marca daquilo que eu te pedi. O rei Saul fez assim para que Davi fosse ali àquela guerra, e ele disse: são os filisteus, e os filisteus, eles eram muito fortes, o seu exército era muito grandioso, e ele fez assim na certeza que Davi não voltaria, que Davi morreria em guerra.